Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, vos dê a sua paz. Hoje gostaria de partilhar convosco uma história que se passou comigo há alguns anos, talvez uma década ou um pouco mais, alguns anos atrás. Aí pela meia-noite, mais ou menos, uma rapariga, minha amiga, com quem tinha feito retiros de jovens e empenhada nas coisas de Deus, e que era visita habitual, periódica, assídua de um doente de um hospital de Lisboa, telefonou-me numa aflição porque esse seu amigo, um mutilado e com diversas enfermidades internas, já tinha sido sujeito a diversíssimas cirurgias. Eu, aliás, conhecia-o também de o visitar uma outra vez, e telefonou-me, dizia eu, aflita, porque as enfermeiras lhe tinham telefonado ao hospital, enfermeiras com quem ela mantinha um contacto de amizade pelas tantas vezes que lá ia, lhe tinham dito que os médicos achavam que ele estava a morrer e não passaria dessa noite. E assim pediu-me para ir com ela para lhe dar o sacramento da Santa Unção, para rezar, para o abençoar. E assim foi, chegámos ao hospital e impressionou-me quando entrei numa enfermaria quase vazia, com um ou outro a dormir ou talvez em coma, mas ele estava agonizante com aquele estertor próprio da morte que já ouvi e deparei em tantos doentes na minha missão de padre. E as enfermeiras confirmaram de facto que ele estaria a morrer. E, bem, mas já estava a dizer que me tinha impressionado, desculpem esta distração, estava a dizer que me tinha impressionado porque ao entrar na enfermaria ele estava numa cama isolada, dando para uma janela exterior, mas era de noite, e no estertor da morte, como dizia, e sem ninguém ao pé dele, sem uma mão que agarrasse a sua, sem uma companhia, sem uma voz amiga, nada ali, entregue à morte. Isso chocou-me. Mas depois lá fomos, rezámos, e um gesto de simpatia de algumas enfermeiras, que pelo visto eram crentes, e que vieram connosco e quiseram também rezar à volta do seu leito. E à medida que ia fazendo as orações do sacramento da unção dos doentes, que antes se chamava a extrema unção, verifiquei que ele ia tornando-se mais calmo, ia sossegando, aquele estertor ia desaparecendo, até que, enfim, celebrado o rito do sacramento, de facto, ele ficou numa situação em que nos pareceu que estava bem. E ficámos ali mais algum tempo com ele, até que chegou a hora de termos de sair, voltar à casa, e logo na manhã seguinte telefonámos para o hospital para sabermos do seu estado. E o seu estado estava completamente recuperado. Estava bom, enfim, dentro das enfermidades que tinha, mas e ainda hoje está vivo, graças a Deus. Isto que eu conto, não o conto por ser passado comigo, porque qualquer sacerdote, qualquer padre, na sua vida pastoral, no uso ou na celebração do sacramento da unção dos enfermos, se deparou já com casos vários semelhantes a estes. Mas resolvi contar esta história a propósito das notícias que têm surgido na comunicação social de que o Governo estaria a pensar ou a preparar uma lei ou um decreto-lei, enfim, não sei muito bem como é que se diz tecnicamente essas coisas, em que o capelão ou qualquer sacerdote não podia ser chamado, ou melhor, só poderia ir ao hospital se fosse chamado pelo próprio doente, se ele assinasse esse pedido, e só poderia ir nas horas de visita. Como é fácil de verificar, este doente, graças a Deus, ainda está vivo, não tinha possibilidade alguma de chamar um padre, não tinha possibilidade alguma de ter recebido o sacramento, de ter sossegado e de ter recuperado se esta lei que se está a pensar entrasse em vigor. E como este caso há tantos. Ora, os sacramentos são... A palavra sacramento vem do grego, significa mistério. O mistério de Deus é o próprio Cristo, quer dizer, é o Deus que se faz homem em Jesus Cristo e que ressuscita para nos salvar. E os sacramentos são
gestos, ações de Cristo ressuscitado na sua Igreja e através da sua Igreja. O sacerdote é, pelo sacramento da ordem, configurado com Cristo, sumo sacerdote, e torna presente Jesus Cristo quando celebra esses sinais eficazes da sua graça. E quando Cristo se torna presente, torna-se presente sempre para nosso bem. Ora, numa situação de especial vulnerabilidade e de fragilidade, como é da enfermidade, é de uma grande consolação para um crente poder ter um representante da sua comunidade, que é a Igreja, e um representante do seu Deus, que é Jesus Cristo, que o possa consolar, que o possa animar. E a verdade é que se o sacramento da unção dos enfermos nem sempre produz a cura do enfermo, pois é segundo os desígnios de Deus, segundo aquilo que Deus acha que é melhor para cada uma das almas, é que age consoante, mas a verdade é que produz reconciliação interior, produz fortaleza interior, comunica um sentido e uma paz que capacitam para levar a cruz de enfermidade e que preparam o doente para um encontro definitivo com o seu Deus, na vida eterna, no céu. E é como se Jesus torna-se presente e toca, digamos assim, como há 2000 anos tocava nos enfermos, toca assim agora nesses. Pois eu convido a que todos nós procuremos rezar e rezar com fé, com confiança a Deus, pedindo-lhe que este projeto de lei, ou enfim, esta lei que se está a pensar, não entre em vigor e que em Portugal todos possamos, um país maioritariamente cristão, um país maioritariamente católico mesmo, diria, que de facto os doentes possam ter aqueles que querem ao seu lado para os ajudar e amparar nessa situação que afinal é tão difícil. Deus vos abençoe a todos.